boa tarde pra você. Está começando o Globo Esporte. Hoje tem Botafogo no Brasileirão, vai pegar o líder Palmeiras no Newton Santos. Tem notícias do Vasco que joga amanhã, precisa voltar a vencer fora de casa, né, gente? E o Flamengo, que venceu bem o Bragantino no sábado em 3 gols do Pedro. A gente foi lá no Maracanã ver o jogo ao lado do José Aldo. O esporte não sai da vida de José Aldo, um dos maiores lutadores do MMA. Ficou 10 anos sem perder uma luta e foi dono do cinturão da categoria peso-pena do UFC. Há 2 semanas, resolveu encerrar a carreira no octógono, o que não quer dizer que ele não tem outras ideias. O boxe é uma possibilidade, né? Sempre foi um grande desejo que eu tive na minha vida. Eu nunca escondi isso de ninguém, né? Eu sempre falei que era um sonho que eu tinha. O esporte realmente não sai da vida de José Aldo. Como torcedor do Flamengo, então, ele levou a filha Joana, de 10 anos, para o jogo contra o Bragantino, no Maracanã. 3 minutos, pênalti para o Flamengo. Luan Cândido derrubou o Gabigol. Foi cartão vermelho e o Bragantino ficou com 1 a menos logo no começo. Aquela corrente de energia positiva para o Gabigol. Daronco autorizou, partiu o artilheiro, ele bateu na trave! Perde Gabigol o pênalti! Na trave, cara. Boa, cadê? Menos de 10 minutos depois, o Gabigol se redimiu. Apareceu no espaço vazio, tabelou na frente, Gabigol! Pai com um olhar atento, lábios apertados, filha também. O sopro já é gesto combinado entre os dois para afastar o perigo da área do Flamengo. Com o peito, Santos agarrou. E aí, tá gostando do que tá vendo aqui agora? Tá ótimo, né? Flamengo dominando, porra mais. Menos de 1 minuto do segundo tempo, pênalti pro Bragantino. Vidal em cima do Eric Ramírez. Elinho empatou o jogo. Bragantino! Só que ainda tinha muita coisa para acontecer no Maracanã. Gol do Pedro. Flamengo na frente de novo. E era só o primeiro dele. Veio o segundo, de peito. Tem reverência? Claro que tem! Tem repertório? Claro que tem! Aí, peso na Copa, 2. E ainda teve mais um dele. Olha de novo ele, Pedro! E com direito a hat-trick! Com direito a 3 gols! Agora é Copa. Agora é 9. 9 faixa. Pedrada. 3 gols em 5 minutos. Reverenciado de pé na substituição. Fim de jogo, Flamengo 4, Bragantino 1. Teve um jogador que foi aplaudido de pé por José Aldo. O que dizer de Pedro? Acho que é um momento fantástico do Pedro, né? Tá merecendo convocação pra seleção e pra Copa também. Eu acho que ele vem jogando futebol já desde o começo do Orival, né? Então, merece. Pedro voando, Flamengo voltando a vencer no Brasileirão depois de 4 jogos sem vitória. Tá em 5º lugar na tabela. Esse é só o começo do mês de outubro. E que mês! Tem decisões pela frente. Libertadores ou Copa do Brasil? As duas, não tem como. Eu quero as duas. Flamenguista é isso, a gente chegou nas duas, espero ganhar as duas. Vamos, Flamengo! Vamos ser campeão, vamos, Flamengo! E essa taça vamos conquistar. Agora o Bruno Cortes com as notícias do Fluminense. Fala, Escobar, boa tarde a todos. O Fluminense já volta a jogar nessa quarta-feira pelo Brasileirão, depois da derrota do último sábado para o Atlético Mineiro. E esse próximo jogo também é fora de casa, contra o Atlético Goianiense. O Flu perdeu a vice-liderança do campeonato para o Internacional e agora pode ver o líder Palmeiras aumentar a vantagem lá na frente, depois do jogo de hoje com o Botafogo. Independente do Palmeiras perder, empatar ou ganhar, a gente já não fez o nosso papel. Então tem duplamente negativo. A derrota para o Atlético Mineiro começou em um lateral que era para ser a favor. A gente treina muito com
para o time ficar organizado. Então o arremesso lateral, a batida, o time já estava mal posicionado, aí perdemos a bola e gerou contra-ataque. Gol de Hulk, Atlético 1-0, e aí depois do intervalo, quando o Fluminense começava a tentar uma reação... Foi o gol do Atlético, e junto com a expulsão. Aí o jogo mudou completamente. Bola na mão de Manuel, zagueiro expulso, e 2-0 Atlético. Hulk de novo. É mais um dele do Hulk! Perder sempre é negativo. A gente não pode ficar admitindo perder o jogo, porque é um jogo que a gente teria condições de vencer. Hoje o Botafogo recebe o Palmeiras, que é o líder do Brasileirão, ao vivo no Sport TV, às 8 da noite. Depois de voltar a fazer gol em 2 jogos seguidos nesse Brasileirão, contra o Coritiba e o Goiás, o Botafogo tem outro desafio pela frente, agora diante do Palmeiras. Vencer 3 partidas consecutivas, o que ainda não conseguiu no campeonato. Era normal, com a sequência de jogos, a equipe ali ir se ajustando, ir se conhecendo melhor, e vejo uma equipe muito mais preparada do que no começo do campeonato. O Botafogo tem desfalques para o jogo de hoje contra o Palmeiras aqui no estádio Newton Santos. Suspensos, Vitor Cuesta e Marçal estão fora. Eles receberam o 3º cartão amarelo na vitória sobre o Goiás na última rodada. Todos os jogadores estão preparados para entrar no 11 que inicia os jogos, portanto não é algo que não me preocupa. Tenho muita confiança nos meus jogadores. Gatito volta ao time depois de servir a seleção paraguaia. Canu e Hugo devem ser os substitutos de Vitor Cuesta e Marçal suspensos. Eduardo, que não jogou contra o Goiás por suspensão, retorna à equipe. Essa é a provável escalação do Botafogo para enfrentar o líder Palmeiras. Agora esse jogo contra o Palmeiras é um jogo difícil, a gente sabe que o Palmeiras é uma das melhores equipes aí da América do Sul. Contar com o apoio da nossa torcida aí, fazer um bom jogo e quem sabe ser com a vitória. O Botafogo está melhorando a cada jogo, vai ser um grande desafio, né? E o Vasco a gente sabe, não tem jogado nada bem fora de casa. O jogo amanhã é contra o Operário no Paraná e é um jogo decisivo nessa reta final de Série B. A Série B tem 3 clubes que estão invictos jogando dentro de casa. O Vasco é um deles. Faltam 6 rodadas para o fim do campeonato e o time ainda vai fazer mais 3 partidas como mandante. Mas com 49 pontos na 4ª colocação e ameaçado pelos adversários que se aproximam perigosamente na tabela, o Vasco não poderá se apoiar somente no retrospecto positivo de São Januário se quiser garantir o acesso à 1ª divisão do Brasileirão. O time que subiu com a menor pontuação da história foi o Vitória em 2007, com 59 pontos. Se o Vasco ganhar os 3 jogos que tem em casa, ele bate 58. Então ele vai ter que fazer, de qualquer jeito, ponto fora de casa. É difícil jogar aqui contra o Operário, é uma equipe muito forte, fisicamente muito forte, mas a gente sabe que tem condições de ganhar o jogo aqui. Como visitante, o Vasco fez 13 pontos em 16 jogos na Série B do Brasileirão. Perdeu as últimas 8 partidas que disputou fora de casa. Olha só, o Vasco tem que fazer pelo menos 60 pontos. Resultado, o Vasco tem que ganhar do Operário, principalmente porque os outros 2 jogos como visitante são contra Sport e Ituano, que são concorrentes diretos pela vaga. A gente está no G4 e a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Isso aí, gente. O Globo Esporte de hoje dedicado ao nosso grande campeão por tudo que ele fez pelo boxe brasileiro. Nossos sentimentos à família do grande Éder Joffre. Até amanhã.